boa noite. Mais uma terça. Mais uma terça, Bel? Mais uma terça. Terça-feira, você sabe que tem um encontro marcado com o Pod Plaza. Pod Plaza, sempre às 20 horas. E ao vivo. E ao vivo, porque a gente gosta de fazer um programa que vocês possam participar. A gente sabe que o chat está aberto. Hoje o chat está. Vocês podem perguntar e a gente vai responder assim que a gente. Né, que o convidado puder falar. Às vezes não dá, às vezes não dá, porque o tempo é curto, né? A gente faz em 1 hora o programa. Correria. E a gente muitas vezes acaba não perguntando, vocês nos desculpem. Mas obrigado por vocês terem sempre conosco aqui às terças-feiras, mantendo esse hábito e mantendo o Pod Plus vivo, né, Abel? Vivo e cada vez crescendo mais. Cada vez. Graças a vocês que compartilham como diz os mais jovens, hypando. Você gosta do termo hypando? Eu gosto. Acho um termo jovem. Hypar. É chique, né? Não sei, chique, mas é jovem. Hypando. Olha, é importante que vocês, então, compartilhem o canal, deem o like, digam de onde vocês estão nos assistindo, participem do chat, deem suas ideias, entrem no nosso Instagram. Dando ideias, sugestões de convidados. E o nosso TikTok que tá bombando, hein? O TikTok que tá bombando milhão. O TikTok tá assim, se vocês olharem lá, ele tá cada... Dê uma olhadinha. 5 mil views, 10 mil, um shortzinho, tá bem legal. Tá bem legal. O pessoal tá colocando... A GCA... que nos apoia desde o início, né, do projeto. Que editou o nosso projeto, a GCA, muito obrigado. E é uma empresa de silicone com 40 anos de mercado, que realmente tem aí um produto de altíssima qualidade, um portfólio enorme, com grandes novidades e que realmente faz a diferença na cirurgia. Eu vou fazer um comentário aqui sobre a GCA. Que o Rodrigo sumiu aqui, o nosso produtor. Não, nosso amigo. Nosso amigo do peito. Que vinha sempre, agora não vem mais, né, Rodrigo? Você desistiu de acompanhar nosso GCA ao vivo aqui, pô. E hoje, Abel, quem que você convidou para estar aqui conosco? Um convidado para lá de especial. Você sabe que, além de ter sido muito bem recomendado pelo Dr. Marcelo, que já esteve aqui conosco. O Marcelo Teixeira. Já vi duas vezes. Ele falou, Abel, você precisa chamar o Alexandre. Eu peguei e falei, pô, tá bom. Aí, só que o Alexandre é um homem muito ocupado, né? E ele gentilmente cedeu esse horário para nós. Então, hoje, o currículo dele não dá para botar aqui nessa mesa. Mais um que não cabe na mesa e não cabe no tempo. É fera, campeoníssimo. Então, hoje, nós temos aqui um episódio especial. E peraí, eu vou te falar uma outra coisa que você esqueceu de falar. Da sua turma. Por coincidência, da minha turma. Da sua turma. Então, vocês eram mesmo Alexandre. O Alexandre... A gente não... Por que a gente não... É a turma A e turma B? O que era? Não, na verdade... Explica. Você é da 75? Primeiro, obrigado por estar aqui. Calma. O papo foi rodando. Já? Apresenta. Então vai, doutor Alexandre Sacana, gastroenterologista, cirurgião bariátrico, cirurgião digestivo. Você sabe. Um embate de umas coisas. A gente sempre fala que aqui é um bate-papo de botequim. E como começou na conversa informal. Mas é isso, Alexandre. É uma alegria tê-lo conosco aqui. Na verdade, Alexandre, pouca gente sabe, é o Sacano, né? Sim. Alguns achavam que era apelido, mas é sobrenome de verdade mesmo. É verdade. Sobrenome do meu pai. E eu sou de uma turma anterior à sua, eu sou um ano mais velho. E eu entrei, só que eu não era tão inteligente quanto o Piassi. E aí eu repeti de ano. Não, você não repetiu, foi aquela turma, então, eu lembro da história, ele tá sendo bom, não repetiu nada. Eu repeti de ano e acabei fazendo o internato com a turma 7,6, fiquei meio a meio ali. E aí no 5º ano eu acabei indo para a turma 7,6 e me formei junto. Não, ele é da minha turma, certeza, e eu tenho o carinho dele ser da minha turma. Mas aí quando você falou, pô, então vocês andavam junto, eu falei, pô, o Alexandre não tava ali. Porque era o Alexandre Poltronieri, era o Alexandre o Xandão, que era o Alexandre Muxfeld Absaber. E assim, o Sacana não estava. Eu não era. Aí eu falei, cadê o Sacana? Aí agora que você chamou essa ideia. Mas, Alexandre, obrigado, viu? Eu que agradeço. Vamos começar já. Você foi muito gentil, muito obrigado. O Alexandre, você fez uma formação grande de cirurgia aparelho digestivo. Sim. Hoje, e a gente sabe que a cirurgia aparelho digestivo ela tem várias sub-áreas, não sei se eu posso chamar assim. Ainda tem aparelho vias biliares, estômago, esôfago. Qual é a sua área hoje que você mais se dedica ou não? Você faz o aparelho digestivo como um todo? Eu ainda faço um pouquinho das coisas mais simples que todo mundo faz, cirurgia de hérnia, vesícula. A minha formação inteira foi em câncer de estômago. Sim. Então eu fiz o aparelho digestivo, mas muito voltado para câncer de estômago.
E aí, como eu fazia cirurgia videolaparoscópica, foi uma das primeiras turmas a fazer. A minha turma foi a primeira que teve residência em videolaparoscopia, antes não tinha. Era meio... É verdade, chegou na nossa época, meu Alexandre. Chegou na nossa época. Eu imagino que deve ter sido uma revolução para vocês. Né? Sim, repente, mudou completamente. O Alexandre deve lembrar bem dessa história, Bel. Aí depois o Alexandre complementa essa história, mas uma história interessante. A primeira pessoa que eu vi falar de cirurgia videolaparoscópica foi o Dr. Tomazego. Sim. Que era nosso preceptor na época. Exato, né? Ele foi o pioneiro da videolaparoscopia. Foi quem fez a primeira cirurgia videolaparoscópica no Brasil. E aí, cara, ele foi... As pessoas ficaram com ciúmes dele no serviço na época. Então eu para um outro dia. Mas foi ele, não foi? Foi ele, não foi? Foi, isso gerou... Não, imagina. Né, brigas e tudo mais. Foi bem aceito logo de entrada a cirurgia? Foi mais ou menos. No começo tinha gente que falava contra. Não, isso daqui complica mais, demora mais, é mais caro, não vale a pena. Mas hoje em dia nem se discute mais. Mudou, né, Alexandre? É uma cirurgia pré e pós, então, mudou totalmente, né? Quando eu era residente, começou a laparoscopia na residência, eu fui a primeira turma que teve. E depois eu virei assistente do HC, da laparoscopia, e fazia cirurgia laparoscópica avançada, que já era um outro passo. Então a gente começava com colecistectomia, com vesícula, hérnia, depois ia para as avançadas. E aí a bariátrica também estava engatinhando, era uma coisa que ninguém gostava muito, era uma cirurgia grande, trabalhosa. E aí falavam, pô, mas você faz videolaparoscopia avançada, faz câncer de estômago por vídeo, por que não fazer a laparoscopia? Olha que interessante. E aí nós começamos a fazer. A bariátrica com a videolaparoscopia? Que interessante. Isso. Que foi... Que ano isso? Só me posicionar cronologicamente, mais ou menos. 2000? Não, antes. 2000, mais ou menos. A primeira laparoscopia aqui no Brasil foi em 90. Tá. Aí em 92 começou a virar a rotina. Em 94 eu era R4. Não, 97 eu era R4. E aí já estava mais... Mas não bariátrica. Não. A bariátrica começou quando? A bariátrica nessa época também começou a se fazer lá nos Estados Unidos, 94, 95. Aqui no Brasil começou nessa época, em 97, 98. Aí em 2000 a gente já começou a fazer mais de rotina mesmo. A videocirurgia, ela fez a cirurgia bariátrica mudar de patamar totalmente, né? Mudou completamente. Diminuiu o risco, diminuiu o tempo de internação. É que hoje diminuiu muito aqueles pacientes obesão. Não diminuiu muito? Diminuiu. Eu não vejo mais aqueles, tipo, 300 quilos. Na verdade, não é que diminuiu, né? Então, assim, voltando um pouquinho, eu fui meio para bariátrica, não por opção, meio por imposição, mas me pegou de jeito ali, eu gostei da brincadeira, porque o câncer é ruim sempre, né? O diagnóstico é desagradável de você dar para a família, para o paciente, ele não está feliz de estar ali, você opera, ele melhora, mas mesmo assim tem o estigma do câncer. A bariátrica é o contrário, é meio que nem a cirurgia plástica, né? O pessoal chega lá feliz na cirurgia, está contente porque o convênio autorizou, porque conseguiu pagar, ou porque conseguiu acesso à cirurgia, e depois eles ficam muito bem. Então, o ganho de qualidade de vida é muito grande. E aí eu não gostava. Para mim, a bariátrica tinha essa imagem daqueles pacientes enormes, com 300 quilos, que era o que tinha no HC, e era o que a gente operava. Então, eram os doentes de verdade, né? Sim. Quando foi diminuindo isso, os pacientes com peso menor, com índice de massa corpórea menor, foram sendo incorporados na bariátrica, ela passou a ser uma cirurgia menos agressiva, com menos complicação, com resultado legal. E aí eu estava nessa transição aí, meio que fui pego pelo bonde ali, e passou, eu subi e acabei me interessando. Né? Quando o Abel falou, não, o Alexandre faz muito a bariátrica, eu falei, poxa, eu tinha imagem realmente do câncer de estômago, mas eu acho interessante que a bariátrica foi que ele falou, mudou, né, Alexandre? Mudou. Ou seja, os pacientes hoje estão com sobrepeso, estão um pouquinho mais obesos, e a cirurgia bariátrica veio salvá-los, veio ajudá-los, né? Isso. Não é mais aqueles pacientes hiperobesos. Então, ainda deve ter, ainda né? tem. Ainda tem. Mas a porcentagem é menor não porque diminuiu esses obesos enormes, é porque... A gente opera ele antes. Não. Opera muito antes, a gente opera mais jovens, o acesso à cirurgia ficou mais fácil. Então,
distribuiu melhor isso, pulverizou um pouco mais, né? Antes eram poucos serviços que faziam bariátrica. Alexandre, você falou uma coisa que me chamou a atenção, operam mais jovens, né? A gente sabe que assim, existem pessoas que realmente têm uma dificuldade em perder peso, que já tentaram fazer regime das mais variadas formas, que já se encheram de fórmulas para emagrecer, engorda, emagrece, enfim. Mas eu tenho observado que eu tenho visto pacientes jovens com, assim, uma obesidade, mas não chega a ser uma obesidade mórbida, mas que querem fazer uma cirurgia bariátrica. A longo prazo, né? Se operar um paciente aos 25, 28, quando ele chegar aos 50, por ser uma cirurgia desabsortiva, você acha que isso tem alguma coisa a ver? Ou hoje isso realmente é um mito? Então, tem muito a ver. As cirurgias desabsortivas do passado já não se faz mais tanto quanto fazia antes. Eu acho, Alexandre, só, desculpa, perdoe-me de cortar, e já também em relação ao Abel. Eu acho que é interessante, porque a gente, não é todo mundo que sabe que cirurgia que se faz. Porque assim, eu tenho a sensação que a gente tem a ideia da cirurgia no início, que era desabsortiva muito, ou seja, e restritiva ao extremo. Como é que foi mais ou menos uma história assim rapidinha da evolução e que cirurgia hoje que é a mais indicada? Ou, mais uma pergunta, tipo, cada paciente tem a cirurgia que merece? Cada caso é um caso, Isso. Um pouco assim. Antigamente, há, sei lá, 40, 50 anos atrás, as cirurgias eram muito desabsortivas, ou seja, o objetivo era faziam grandes desvios do intestino, a comida saía direto, então os grandes problemas eram diarreia, comeu, vai no banheiro, desnutrição grave e um problema social, porque a pessoa não conseguia ir ao banheiro, o cheiro das fezes era péssimo, tinha que tomar vitamina, suplemento de monte. Isso foi caminhando para outro sentido. Então, há 20 anos, por exemplo, entrou na moda os procedimentos, junto com a videolaparoscopia, restritivos puros com próteses, com balão, com aqueles anéis que se colocavam, a banda inflável, e que, no fim, não deram muito certo também. Aí foram voltando para um pouco desabsortiva. Hoje se fala muito em cirurgia metabólica, que é uma cirurgia pouco desabsortiva, mas que faz um desvio. O principal que eles dizem é tirar o trânsito alimentar do duodeno. Não fazer a comida passar pelo duodeno, que isso faz com que você tenha um gatilho intestinal mais precoce e liberação de hormônios. O principal que se fala hoje é GLP-1, que é o que está nesses remédios todos, Ozempic, Saxenda, que estão aí crescendo moda, muito. Né, o uso bastante grande, que começou para o diabetes, agora para emagrecimento. E a cirurgia, sem querer, fez isso. Então, o que eles falam que eles miraram em um lugar e acertaram o outro sem querer, né? E aí a cirurgia... Então, o estômago faz um bypass, hoje pula o duodeno e vai para frente. Isso, que é o bypass gastrointestinal, que faz uma redução do estômago e faz a comida chegar mais cedo no intestino e pula o duodeno. Então, ele faz você, além de comer pouco, absorver um pouco menos, mas, ao mesmo tempo, tem esse gatilho de hormônio intestinal. Então, você libera GLP-1 em maior quantidade e aí tem esse efeito hormonal. Então, é uma cirurgia que não causa tanto problema de desnutrição, mas pode causar e exige um cuidado, suplementação adequada, tudo. E exige uma alimentação adequada. Então, tem uma porcentagem de pessoas aí que voltam a engordar um pouquinho e 10% voltam a engordar muito. 10%? 10%. De novo. Chega a voltar ao que era antes? Então, 10% chega. Chega. E eles dizem que 50% engorda um pouquinho. Esse pouquinho reganha de quanto? 10 quilos? 5 10, quilos? 15 quilos. Você nunca fiz essa pergunta, eu nunca tinha pensado nela, mas você me chamou a atenção. Como você falou que o bypass, ele realmente aumenta a produção de GLP-1, se você me corrija se eu tiver... O Ozempic, você falou que tem o GLP-1? Isso, o GLP-1 sintético é o Ozempic. Tá. Eu consigo substituir a bariátrica pelo Ozempic? Sim, consegue. Porque você entendeu o que eu estou pensando? Tipo, uma bariátrica medicamentosa. Ele tem mais ou menos a mesma? Até falando, será que você acha que vai acabar a cirurgia bariátrica então, com essa evolução? O grande problema hoje do Ozempic, tá saindo uns novos agora, mais potentes ainda, é que o Ozempic na dose para emagrecer,
custa R$2.000 por mês. Esses novos que estão saindo, eles estão falando em $5.000 por mês, né? Então, pouca gente consegue bancar isso. Entendi. E outra coisa, todos os estudos mostram que quando você para de tomar, volta a engordar. E além disso... E é picada toda semana na barriga, R$2.000 por mês. E assim, hoje em dia você fala, o cara trabalha numa empresa, tem um convênio, o convênio cobre 100% da cirurgia. Ele não gasta nada. E vai ter um resultado semelhante. Então, não digo que vai substituir. Claro, acho que os dois têm o seu nicho. Alexandre, um paciente, claro, um paciente que está com sobrepeso, que tem indicação real de uma cirurgia bariátrica, essa que você falou, da restritiva e com o bypass, qual que é, entre aspas não, mas o que é os problemas, assim, os efeitos colaterais dessa cirurgia? Não as complicações. Complicação toda cirurgia tem, é inerente ao problema cirúrgico. Mas a cirurgia foi tranquila, de sucesso. Quais são as complicações que ele tem? Ele vai estar de nutrição, ele vai ter... Do bypass, especificamente, ele vai ter desnutrição se ele não cuidar. Então, a gente vê, às vezes, anemias graves, vê falta de vitamina. A cirurgia moderna ainda causa isso? Sim. Ah, tá. Aquelas síndromes de hipovitaminoses. Ainda causa. Achei que não tivesse mais. Complexo B é muito... Complexo B, Wernicke, síndrome neurológica, você vê perda de força muscular, pacientes com paresias graves, com alterações graves por falta de vitamina. Tá. Eu operei um casinho hoje de uma hérnia interna que, quando você muda a configuração do intestino, ele fica um pouquinho mais solto, torcido e mais solto. Então, ele pode torcer lá dentro e dar uma obstrução. Então, nós temos, de vez em quando, aí casos desse tipo. Né? Quando a comida chega muito rápido no intestino, principalmente com doce ou com muito líquido, muito volume, você tem uma distensão do delgado e dá uma síndrome vasovagal. E aí você tem o dumping, que é o mal-estar. Então a pessoa tem uma síndrome de mal-estar mesmo. Parece que vai desmaiar, uma hipoglicemia rebote, porque você tem uma liberação de insulina grande. E aí você tem uma hipoglicemia rebote. Então a pessoa passa mal. Tem gente que passa muito mal. Ele vai acostumando a vida inteira. A vida inteira. Então, se comer muito mal, às vezes tem dumping direto. E tem alguns que tem um dumping intratável. Eu reoperei... Eu vi 2 pacientes da minha vida com dumping intratável, mas isso é tema de congresso, tema de discussão sempre, porque essas pessoas não conseguem viver. Desmaia, passa mal, está dirigindo alimentar, e passa mal. Então, eu já desfiz um bypass por conta disso. Tinha uma médica, colega pediatra, que tinha isso e também desfez, porque não conseguia viver com isso. Então, existem os problemas. Claro. Sim. Mas mais vantagens, com certeza, né, Alexandre? Sim. Sem dúvida. Fala, eu achava que o dumping tratável, ele... Qual que é a base do tratamento? Na verdade, não tem um tratamento. Você tem que comer direito, né? É alimentação. Dieta. É não ficar longos períodos sem comer nada, é não comer muito doce, não tomar muito líquido, que é a disciplina da dieta, né? Então, assim, o Ozempic funciona? Funciona. Mas você precisa ter disciplina. Se não tiver disciplina, não vai funcionar. Dá refluxo, né? Dá refluxo. Se você comer doce o dia inteiro, não vai perder peso. Bebida alcoólica, cerveja é super calórico, né? Uma latinha de cerveja equivale a um pãozinho em quantidade de calorias. Sim. E cerveja vai bem, né? Mesmo com bypass. Então, tem gente que toma aí 10, 15 latinhas de cerveja e fala, pô, não adianta. O álcool no paciente que eu fez uma bariátrica. Isso é uma coisa que tem muito... Tem uma incidência maior de alcoolismo, né? Não tem uma... eu te ouvi sobre isso. Não sei se é real, mas que pacientes bariátricos têm uma tendência... Maior, não sei se é tendência ao alcoolismo. Na verdade, não é maior. Tá. É igual da população e quem tem essa tendência já tinha antes. Tá, ok. Agora, não aumenta. A cirurgia bariátrica não aumenta. Aumenta porque o que acontece? O cara não consegue comer e bebe, né? Então, a bebida vai bem. Entendi. Ele não consegue comer. O bypass faz subir mais rápido, mas aquele cara que já bebia bem antes, ele já está acostumado. A bebida ela sobe mais rápido do que... Para quem não está acostumado, sim. Mas para quem já está acostumado a beber bastante, então, pô, a gente conhece gente que toma 15 latinhas de cerveja batendo papo no churrasco, né? Esse cara vai beber as 15 latinhas. Vai continuar bebendo. Né?
acaba trocando a comida pela bebida, porque não dá mais para comer 1 quilo de picanha e tomar as 15 latinhas de cerveja. Já vai equilibrar. Então ele vai comer 100 gramas de picanha e vai continuar tomando as 15 latinhas de cerveja. O que a gente observa, né, Alexandre, é que assim, o preparo desse paciente no pré-operatório deve ser extremamente importante e fundamental para que ele não seja pego de surpresa no pós. Sem então, dúvida. assim, como você vai comer, aspecto psicológico. Lá atrás tinha uma conversa do suicídio do paciente bariátrico existir. Então, como está isso hoje? Continua igual, assim. O que a gente percebe, os pacientes que são extremamente obesos, eles já têm um perfil psicológico mais complicado, né? Às vezes a gente não está enxergando isso, mas a obesidade é consequência e não causa do perfil psicológico. De repente ele já tem uma família desestruturada, crianças que a gente vê muito obesas, adolescentes, né? Esses pacientes precisam de um acompanhamento junto, porque isso nem sempre é a causa do problema, é a consequência do problema. Se você opera o estômago, o cara continua com o pensamento. A fuga dele era a comida. Aí você opera a cabeça, ele vai para a bebida, vai para a droga, ou vai para a depressão, piora. E às vezes o que eu sempre falo, a cirurgia bariátrica, tem pacientes que falam, você vai me deixar linda, vai me deixar perfeita. Eu falo, não, linda, perfeita você já é, você vai ficar magra, né? E porque a vida não muda. Então, se o marido é chato, se o trabalho é ruim, se a sua vida pessoal não está legal, ela vai continuar não estando legal. Olha, você falou uma coisa, o marido é chato, né? Mas falou que aumenta também muito o número de separações, né? Sim, de divórcio pós-emagrecimento. Muitas vezes a mulher tá lá, ou o marido tá lá, aguentando aquele casamento que já não tá legal, que não tá bem, mas, putz, eu tô gordinha e, né, eu vou separar e aí a minha vida vai ficar pior. A hora que ela se vê magra, bonita e começa a chamar a atenção dos colegas, dos amigos, das pessoas em volta, né, e começam a elogiar, ela se sente bonita, ela se veste melhor. Chega uma hora que ela fala, pô, por que eu tô nesse casamento, né? Eu vou embora. Eu observo no consultório que existe muita cirurgia de, assim, opera a mulher e depois opera o marido, ou vice-versa. De bariátrica. Tem muito. Tem muito. Quer dizer, o cara fica, entre aspas, ou ela fica enciumada com ele com vê, vou emagrecer também. Porque muda, vocês sabem melhor que eu isso, né? Que é a melhora da autoestima, né? Às vezes aquela pessoa que não era nem feia e nem nada, nem obesa e nem, né? Você coloca uma prótese de silicone ou faz um abdômen, a pessoa se sente melhor, começa a se vestir melhor, isso melhora a autoestima. O ganho da autoestima é fundamental. E aí melhora tudo, né? O rendimento no trabalho, o relacionamento e tudo. Às vezes piora porque a pessoa percebe que estava num relacionamento tóxico, como diz hoje em dia, né? E aí fala, putz, por que eu tô aqui, né? Alexandre, mais ou menos, é a Beso? Qual que é a maior entidade que congrega vocês, cirurgiões bariátricos? É a Beso ou não? Tem a Sociedade de Cirurgia Bariátrica. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. Tem. Tá. Que a gente teve no congresso agora no Rio, semana passada, tinha 2.000 pessoas, né? Poxa. Então é um congresso grande, uma sociedade grande hoje. Quantas cirurgias bariátricas são feitas por ano no Brasil? Mais ou menos? Em média, eles falam 60, 70 mil. É bastante, hein? 70 mil cirurgias. Tem fila para fazer bariátrica? Depende onde. Então, assim, para vocês terem uma ideia de números, aqui a gente não tem esse número muito bem Claro, o Brasil é mais complicado de números. Mas nos Estados Unidos eles têm lá 9% de obesos com IMC acima de 40, que são obesos mórbidos. Isso daria 25 milhões de pessoas lá nos Estados Unidos, mais ou menos. Caramba. Eles operam 200 mil por ano. Aqui a gente estima que seja 5% da população, um pouco menos que isso aí. Então, daria aí 10 milhões de obesos, um pouco menos, e a gente opera 70 mil, 80 mil. Mas a população brasileira ela está ganhando. Eu sinto que a obesidade está se tornando mais comum. Sim. Uma epidemia. Está aumentando. Sem dúvida está aumentando. Hoje, 40% da população tem sobrepeso no Brasil. No Brasil, 40%. Né? E que não é muito de peso, mas já está acima do peso do IMC 25. O Abel perguntou uma coisa que eu não sei se eu encortei, se ele ia continuar, mas assim, ainda o parâmetro da cirurgia é o IMC? Ainda é. E aí a minha pergunta que eu vou te fazer,
eu posso estar completamente já ultrapassado nesse pensamento, mas eu lembro que tinha lá o IMC tem que ser acima de tanto para o convênio liberar essa cirurgia. Aí eu até vi alguns pacientes que engordavam para chegar no IMC que o convênio libera a cirurgia. A minha pergunta é, você já operou ou já viu pacientes que operaram que não tinham um IMC indicado para a cirurgia, mas o cara já não aguentava mais fazer dieta, ele estava com o IMC chegando a 30, não sei qual que é o IMC de vocês, os parâmetros, mas ele falou, eu não aguento mais fazer, agora eu quero fazer uma redução de estômago e continuar a minha vida sem muita... Não sei se eu fui claro na pergunta. Só para contar uma historinha, a história do IMC foi criada na Sociedade Americana de Cirurgia Bariátrica e eles queriam um parâmetro. Falaram, pô, mas quem que a gente vai operar? E aí existia uma seguradora, a MetLife, que é antiga, e que colocou como padrão de corte de risco dos segurados deles IMC acima de 40. Então eles diziam que quem tinha IMC acima de 40 tinha um risco maior e ia ter um seguro mais caro ou ia ser negado, o seguro de vida, porque eles morriam mais cedo. Morriam mais cedo. Por N causas, coração, hipertensão, AVC, câncer, e morriam 8 vezes... uma chance 8 vezes maior de morrer do que a população de peso normal. E aí falaram, bom, legal, então vamos usar o IMC 40, vai ser o corte. E isso ficou até muito tempo. Era 40? 40. Há alguns anos, virou 35 com comorbidades, que eram bem restritas. Hipertensão, diabetes, colesterol, tinha que ter mais que 3. Depois isso foi caindo. E aí hoje, comorbidades entra até estigmatização social, que fala, eu não gosto de ser... Chama de IMC de 35, então eu quero operar e ponto. Então hoje 35 já quase todos os convênios liberam 35. Libera, e a comorbidade você tem que escrever lá, ele tem estigmatização social, o psicólogo escreve e tudo bem. Então 35 é aceito. Já é aceito pelo Conselho Federal de Medicina, pela Sociedade Americana e por quase todo o mundo, a cirurgia metabólica, que é síndrome metabólica, diabetes, hipertensão, dislipidemia para acima de 30. Então, os diabéticos com IMC acima de 30 já podem operar também. Tá. E aí tem a discussão de falar, pô, mas e a menina que tem o IMC de 29, com 25 anos, mas tá infeliz? E eu pego isso no consultório, vocês devem pegar também. Imagina, exatamente isso. Fala, pô, eu não quero ter IMC de 29, 30, eu tenho 80, 90 quilos, eu não quero ter 90 quilos, eu quero ter 55 quilos. Né? Essa é uma discussão grande que ainda não entrou como autorização oficial, não pode operar teoricamente pelo Conselho Federal de Medicina, mas tem muita procura. E a gente acaba falando, não dá, porque se você tiver uma complicação, você não tem como justificar depois legalmente. Então, legalmente, isso não pode. Não, legalmente não pode? Não. Eu achei que pudesse. Quando esse paciente... Eu achei que, tipo, no particular poderia, isso que eu perguntar. E no convênio é que não poderia. Ele não vai convênio. Hoje, tudo particular. Hoje está proibido. Hoje o Conselho Federal de Medicina não permite fazer uma redução de estômago... Abaixo de 30, MC30. Acima de abaixo de MC30. Abaixo de 30. Abaixo de 30. Entre 30 e 35 tem que ter a síndrome metabólica. Então essa restrição é a nível de Conselho Federal de Medicina. Eu achei que era só convênio. Eu também achava que era só convênio. Achei que era e convênio nem cobre IMC de 30 a 35 para síndrome metabólica não ainda. Cobre. Não cobre. Não cobre. Tá. Interessante. O que a gente observa, Alexandre, é que assim, esses pacientes que fazem a bariátrica, eles perdem peso, perdem gordura, mas perdem também massa magra, perdem massa muscular. E eu tenho visto no meu consultório alguns casos de pacientes que fazem a bariátrica e que precisam recuperar massa magra e vão aí para alguns especialistas que enchem esse paciente de aquelas fórmulas gigantes, hormônio. O que você acha a respeito disso? Eu não sou muito dessa linha de dar muito hormônio, muito suplemento, mas tem gente que gosta, né? Existem discussões enormes em relação a isso na endocrinologia, na nutrologia. Eu não sou muito a favor, porque a gente vê as complicações de muito hormônio também, né? Então a gente vê aumento de câncer, aumento de alterações aí relacionadas a excesso de hormônio. Fortinho, né? Fica fortinho. Eu tenho visto uns pacientes. Mas o resultado
estético é fantástico, é né? ótimo, é bom. Então, Esteticamente fica bom. a gente faz tudo para não dar nada e o cara vai lá e toma testosterona, toma aí um pouco de Aquele GH, ciclo. toma... A gente teve na cirurgia plástica isso. Teve um cirurgião, não vou ficar citando o nome, mas colombiano, que tinha resultados lindos da lipoaspiração. Exato. Só que depois descobriram que além da lipo, ele Ele dava injetava bomba. GH, testosterona e fica fantástico. Aí né? o cara, você via que assim, era pré e pós, não só de lipo, era pré e pós, mas tudo isso aí que você falou. Então, assim, eu não gosto muito dessa linha, mas tem gente entrando nessa linha, sim. E aqueles soros, né, com um monte de nutrientes. Vocês estão fazendo soroterapia. Soroterapia. Não, o chileno te deram também. Então, é uma discussão grande, mas tem muita gente entrando nisso. E aí, voltando naqueles números, só para vocês terem uma ideia, a gente opera 1% da população com IMC acima de 40, né? 1% só Brasil? Porque tem 10 milhões de pessoas não são... e a gente opera 70, 80 mil. O SUS oferece isso? Oferece assim, de jeito sem muita fila? O Abel perguntou de fila, sem muita fila? A fila é gigantesca. Gigantesca. Tem 10 anos de fila. É gigantesca. Na Heliópolis é gigante. Não sabia. Tem poucos serviços que fazem, o HC, o Heliópolis, o Mandaqui, uma fila assim Santa absurdo. Marcelina. Não sabia. A Santa Casa estava fazendo, mas parou por conta, né, que a Santa Casa está com problema de verba para algumas coisas. E loucura, não sabia que tinha essa mas fila tem uma fila absurda, muito grande. Pô, 10 anos é uma loucura. As reuniões pré-cirúrgicas no anfiteatro, nossa, lota. Ainda tem essas reuniões? Tem. Eu lembro de participar dessas reuniões bem no início ali, de participar de reunião dos pacientes que operaram, que aí ele mostrava, colocava em cima, entrava na calça. Ia falar sobre cirurgia plástica, quais são os limites. Isso tem ainda. Mas tem. aí, eu achei que não tivesse só que os convênios meio que cortaram isso um pouco, porque eles achavam que nós estimulávamos induzir mas os pacientes mesmo a fazer os cirurgia convênios, plástica. eles têm reuniões. Alguns convênios grandes, esses convênios que têm volume grande de paciente, eles fazem reuniões e levam em torno de 2 anos para conseguir a cirurgia pelo convênio. Pelo convênio está demorando tudo isso também, Alexandre? Depende do convênio, claro, né? Claro. Mas planos de saúde, seguradoras top, melhores, estão mais rápidos. vai lá e resolve. E mas muito mandato de segurança, ou não? Não tem muito, porque o convênio libera. Tem os critérios, você está dentro dos critérios, bem ok. Você tem... mas às vezes a gente já viu lá, para passar na frente da fila, entendeu? Isso existe. Por uma doença, né? Por uma morbidade. Mas hoje no convênio não tem muita fila, não. É tranquilo. Agora, nesses convênios maiores de volume, aí tem eles criaram um mecanismo que não é fila, mas que obriga os pacientes a fazer um preparo de 2 anos, né? É interessante. Que fica lá. E tem que ir no grupo toda semana, se não for, perde o lugar. E aí faz terapia, faz reunião de grupo, faz um monte de coisa. Quanto tempo você acompanha o pós-operatório dos pacientes que você opera? Os meus pro resto da vida. Tem paciente meu que tem mais de 20 anos operado. Imaginei que o Alexandre ia dar essa resposta pro resto da vida. No meu consultório... Provavelmente você deve ter um nutricionista no consultório. Tem nutricionista, tem psicólogo, tem endócrino que acompanha também. Mas a gente acompanha e tem paciente que vira nosso paciente meio que... É igual o médico vira o médico. Vira o clínico dele. Foi você que comentou de um caso de um colega anestesista que fez uma bariátrica e depois ele não se sentia bem magro, que ele ficou triste, que ele era brincalhão. Não fui eu, não. Comigo. Mas eu já vi falar de subhumoristas que perderam a graça quando isso tem. Quando o Jô Soares foi um deles. O Rassum. Isso tem. Tem alguns que... Ele era gordinho, ele perde, ele fica mais magrinho, ele perde um pouco... Alexandre, o robô entrou na cirurgia bariátrica? Entrou. Mas entrou de vez assim ou ainda tá... Não, ainda não é. Por causa de questões de custo. Isso que eu ia perguntar, por causa de questões erárias. De custo. Mas se não tivesse questões de custo, ele seria uma tecnologia melhor? É assim, na verdade ele não vai impactar em resultado melhor. Então, é diferente da aberta para videolaparoscópica. Você fala, é mais caro, mas você saía com um cortão enorme, dava hérnia incisional, dava infecção de parede, a pessoa tinha que andar com cinta 2 meses, cicatriz enorme. E a vídeo, hoje em dia, eu dou alta para o paciente no dia seguinte, uma semana ele está dirigindo, 1 mês está fazendo exercício. Né? Então... A recuperação mudou completamente, não só a estética da cicatriz, mas funcional é muito melhor, né? O robô não mudou muito isso, ele não vai dar um
uma alta tão mais precoce do que no dia seguinte. E a performance cirúrgica não vai ser melhor? A performance cirúrgica não vai ser melhor. Seja, o robô não vai acabar com a vídeo. Não, a não ser que ele se popularize. Acabou, né? Porque a próstata hoje é só robô, não faz mais vídeo, né? A próstata tem a coisa característica, né? Na verdade, os urologistas não faziam próstata por vídeo tanto quanto fazem hoje. Verdade. A maioria fazia aberta ainda. Verdade. E aí a robótica possibilitou, porque o que acontece? A gente opera no chão da barriga. E a vídeo no chão é fácil. A próstata é no teto. Então você tem que operar olhando para cima, com as mãos para cima, tecnicamente era muito difícil. Entendi. E o robô permite você fazer isso com muita facilidade, né? Perfeito. Eu não tinha visto essa visão anatômica, é verdade. A próstata para cá, é verdade. Ela é para cima, né? É verdade. Então, para videolaparoscopia operar em cima é muito difícil. Se não fazia próstata videolaparoscópica. Alguns faziam e fazem bem, verdade, mas não era uma coisa de todo urologista fazer. Nunca tinha pego isso, é verdade. E outra coisa, a videopinça é rígida, você vai lá e tem que entrar com uma ponta rígida. O robô permite movimentar lá dentro como as nossas mãos. Então, ele dá acesso na próstata a lugares que você não conseguia fazer com a pinça rígida. Entendi plenamente. Qual o tempo de cirurgia, mais ou menos, de uma cirurgia? Hoje, 1 hora, 1 hora e meia, assim, a gente consegue fazer. Tudo stapler, né, Alexandre? Tudo grampeador. Tudo grampeador, né? Tudo grampeador. É impressionante como o grampeador também mudou tudo. Mudou também a cirurgia predigestiva. E a qualidade dos grampeadores vem melhorando também, Alexandre? Melhorou muito. Então, diminuiu a incidência de fístula, de sangramento, de complicações por causa da tecnologia dos grampeadores, né? Então, a robótica vem trazer uma tecnologia nova que dá mais precisão dos movimentos mais delicados. Mas, assim, ainda tem cirurgia aberta no SUS, em lugares... Ainda se faz cirurgia aberta para bariátrica. Menores. E aí, assim, para você colocar robô em todos os lugares é muito complicado. Alexandre, uma dificuldade, também posso estar enganado, mas assim, que a gente tinha, eu lembro da cirurgia quando eu passei, que era a viabilidade das alças. Né? A gente tem uma dificuldade né? Vocês não, mas assim, eu lembro que... uma anastomose numa alça que está um pouquinho menos nutrida, aumenta a chance de... Aí apareceu o tal do SPY, que é aquele negócio que você faz a fluorescência green. Fluorescência. Isso se usa hoje? Eu não utilizo nunca, não. É bem plausível, assim, dá para você ver bem onde que está a vascularização. Dá para ver bem. Não é uma complicação na frequente. Bariátrica, não. Eu acho que é legal para câncer. Até para ver linfonodo, a drenagem linfática é interessante. Para bariátrica, acho que ninguém está usando isso de rotina, não. Me veio porque assim, a gente tem usado isso na mama. Eu sei que começou no intestino. A ideia era anastomose. Aí eu falei, será que eles estão usando na bariátrica isso? Alexandre, fala, Bel. E essa técnica que estão falando de se fazer a cirurgia por endoscopia? Então, a endoscopia tem a limitação que ela não consegue cortar o pedaço do estômago. Ela só costura, dá uns pontos no estômago. Então, o estômago, que é uma bolsa, você vai preguiar ele e vai, teoricamente, diminuir um pouco o tamanho dele. Entendi. Né? Ela fecha por dentro o estômago. Por né? dentro. Ou seja, é uma cirurgia restritiva. É uma cirurgia restritiva pura. Você não tira nada. Então, o que acontece? Primeiro, ela não restringe tanto quanto uma gastrectomia vertical, um sleeve, que tira um pedaço do estômago e deixa bem pequenininho, porque a endoscopia, tecnicamente, você não consegue deixar o estômago tão pequeno. Tá. E a longo prazo esse ponto laceia, ele vai abrindo um pouquinho. Então ele vai conseguindo comer melhor, né? Hoje, tanto que os endoscopistas não vendem isso como a cirurgia bariátrica, eles vendem para o paciente que tem o IMC de 30 e quer perder um pouco de peso. E eles também só podem fazer IMC de 30. Teoricamente, a cirurgia endoscópica nem é aprovada ainda como um procedimento padrão. É experimental ainda, entre aspas. Ainda tem que estar dentro de protocolos de estudo. Tá. E, assim, é promissor. Eu acho que isso vem desenvolvendo muito. E é legal porque é endoscópico, você não precisa fazer o corte. Mas, assim, a gente tem a noção de que isso é menos agressivo, menos invasivo. Mas a vídeo hoje a gente faz a gastrectomia vertical, a gente faz em
40 minutos, 50 minutos. Impressionante. Né? A cirurgia é uma cirurgia que você fica linda. Porque não tem anastomose, não tem nada, só restringir o estômago, é uma cirurgia muito mais simples. Tem no YouTube alguma cirurgia, Alexandre? Deve ter, né? Tem bastante. Eu nunca assisti, eu vou assistir. É muito legal. Porque eu já vi ao vivo, assim, ao vivo não, já vi no centro cirúrgico, mas no YouTube eu nunca vi. A gastrectomia vertical, a sleeve, tem 50% de recidiva de ganho de peso, né? Só gastrectomia, sem o bypass. Sem só o bypass. Então, lá nos Estados Unidos, por exemplo, explodiu a gastrectomia vertical. Um monte de cirurgião que não era bariátrico começou a ser, porque é cirurgia simples, tecnicamente. E aí, o que acontece? Começou a cair já. Chegou a 60% das cirurgias serem sleeve. A discussão sempre foi, por que no Brasil faz mais bypass que sleeve? Porque, assim, teoricamente, você faz um sleeve. Não deu certo, você transforma em bypass. Vai lá e põe o intestino lá e faz um segundo tempo. E a sleeve foi criada como um primeiro passo para os super obesos lá dos Estados Unidos, que tem muito, 300 quilos. Fala, não, faz só o sleeve, depois que emagrecer a gente faz o bypass. E muitos não queriam fazer. Mas o que acontece? 1/3 dá refluxo bastante, porque o estômago fica pequenininho e um pouquinho que você come transborda e enche e volta. Então, eles têm 30% de refluxo reoperados por conta de refluxo e tem 50% de reganho de peso. Agora, eles falam mais 50% fica bem. E aí você não tem os problemas do bypass a longo prazo. Você não vai ter desnutrição, não vai ter hernia interna, não vai ter dumping, não vai ter nada disso em metade da nossa população que a gente operou. E aí já começou a se equilibrar mais. Então, quem tem refluxo, quem tem hérnia de hiato, quem tem algum problema desse tipo, já não vai para sleeve mais lá. Antes eles punham todo mundo. Mas ainda faz bastante. E no Brasil? No Brasil ainda se faz aí 70%, 60%, 70% bypass e 30% sleeve. Porque eu entendi na realidade que assim, que não dos problemas, mas uma questão em relação à cirurgia do bypass, da cirurgia bariátrica mais feita, é realmente acompanhamento para sempre, porque o cara se o cara não acompanhar, não fizer uma nutrição adequada, ele vai ficar um desnutrido, de um jeito popularmente falando. E o sleeve não deixaria ele desnutrido, porque seria só restritivo e não uma absortivo. Agora, mas vai engordar se não cuidar. Vai cuidar, então. Se não fizer uma a minha dúvida é transformar o sleeve. Você falou, acho que eu não peguei. Para um bypass seria fácil, ou seja, tecnicamente é fácil. Você faz um sleeve, o cara fica com o sleeve. Não deu certo, ou você vê que ele não está perdendo peso, você vai para uma outra cirurgia e faz e tranquilo faz esse bypass, não piora. Tira um pouco de aderência, que deve ter, da cirurgia da abordagem, mas é tranquilo. Então, eu achei interessante isso, porque assim, você tem a chance de 50% de fazer. Que é a ideia dos americanos, que não é ruim. Porque não é ruim a ideia, né? Se você fizer um sleeve e o paciente ir para uma reeducação alimentar bem feita, com um bom nutricionista, trabalhar também aspectos psicológicos, acho que é uma opção bastante interessante. Mas o que eu faço e que a grande maioria hoje no Brasil faz é o que vocês perguntaram no começo. Você seleciona o paciente? A gente seleciona. Né? Então, aquele cara que tem um perfil de compulsivo, não dá jeito, que tem 300 quilos, você vai fazer o sleeve, ele não vai emagrecer. Provavelmente com bypass também não, mas sei lá, mas de repente é um pouco melhor. Já tem gente falando, não, esses daqui tem que ir para aquelas desabsortivas mais agressivas, né? Mas a imensa maioria não vai para mais agressiva logo de cara. Outra coisa que você falou, Alexandre, que então a gente conversa, né? Seleciona e fala, esse aqui é legal, esse aqui não. Ó, você vai bem com o sleeve, ó, você não vai bem com o sleeve. E a gente deixa muito pro paciente decidir também. Fala, né? Você já teve caso que fez a cirurgia e emagreceu demais? Foi além do que você nunca teve? Não. Seria bom isso. Não, eu já vi uma paciente que caquética, chegando a caquética. Então, magra. Tem uma técnica de um cara lá do Paraná, que inclusive... Faz a cirurgia plástica junto? Faz a plástica junto, ele abre como se fosse uma abdominoplastia, descola todo o retalho do abdômen, aí depois ele abre, faz só um desvio do intestino, liga o duodeno no ilho. Caramba, ele corta... Faz uma emenda. Faz uma emenda. E para a comida não passar, ele põe um anel para a comida não ir para frente, para ir direto para o ilho mesmo. Então, assim, a
pessoal come e vai no banheiro. E ele ficou famoso, ele operou artista, ele ia na televisão, filmava a cirurgia. Uma semana depois o cara estava na churrascaria com ele, comendo à vontade, porque não mexe no estômago. E muita gente ia lá operar. Muita gente ia lá e operava com ele. E já saía com o abdômen operado, que não adianta nada, porque você fazer uma abdominoplastia num cara de 150 quilos, vocês sabem que depois vai ter que refazer tudo de novo. É interessante. Mas ele vendia essa ideia aí. A gente desfez muito disso, porque eles iam muito desnutridos. Isso, Alexandre? Que ano foi isso, mais ou menos? Foi logo no começo. Ah, não, ele fez até, ainda tem. Ainda tem? Ele tinha um esquema que ele tinha um hotel. Ele tem um hospital dele. Hospital dele, não conhecia, não ficou milionário, né? Eu imagino, porque assim... Ele ainda faz, e ainda tem. Isso é de 15, 20 anos atrás, mas ainda tem. Mas essa técnica não era reconhecida, né? Não, foi proibido. Foi proibido, mas ele ainda faz. E tinha um cara aqui em São Paulo que era fã dele que fazia também. Sim. E aí, esses a gente via muito emagrecido, desnutrição grave, desnutrição proteica grave, tinha que internar para dar nutrição parenteral. Caramba, que loucura. Trocou o problema, né? Trocou os extremos, né? Então, esses pacientes, sim. E aqueles pacientes das cirurgias desabsortivas do início vinham com disfunções graves, às vezes insuficiência hepática, teve paciente indo para transplante hepático. Caramba, agora, loucura. o bypass e o sleeve a gente não vê. Acabou. O bypass e o sleeve, Alexandre. Um paciente que, mais uma vez, paciente que foi bem escolhido, foi bem selecionado, personificou o tratamento. O dia a dia dele, por exemplo, ele tem uma alimentação normal como a sua, como a minha. Ele come o que ele quiser. Come tudo. Come tudo. Só que pouquinho. Só que pouquinho. Se ele exagerar, ele vomita. Ele passa mal. Ele passa mal. Não cabe, não tem como. Não tem como. Ele vai sentir vai sentir isso. Vai. Em relação ao hábito intestinal, ele come e toalete evacuar? Não. Nenhuma das duas técnicas acontece isso. É trânsito normal. No bypass, o que pode acontecer? Quando come muita gordura, pode soltar um pouco. Tá. Então, vai comer um churrasco, uma feijoada, uma coisa assim, pode soltar um pouco. E eles têm muita intolerância a leite, porque como não digere mais no estômago, o leite vai direto para o intestino, todo mundo já começa a ter um certo grau de intolerância à lactose com a idade. E depois do bypass, eles ficam bem intolerantes, assim. E tem alguma alteração tipo de hálito, cheiro de hálito? Normalmente, não. Não? Tem umas fezes mal cheirosas? Depende do que come, sim. Quando tá. exagera em gordura, as fezes ficam mal cheirosas. Mas no dia a dia, se comer direitinho, vai bem. Tá, ótimo. E o cálculo de vesícula pós-cirúrgico? Isso tem. 30%. 30%. E você já faz a colestectomia no intraoperatório ou não é indicado? Se tiver pedra, sim. Senão, não. Profilática, não. Senão, não. Não, profilática não. Achei que fazia. E tem cirurgiões que até dizem que não deve fazer a colestectomia junto, porque aumenta o tempo cirúrgico, aumenta o risco. Tá. Eu tenho feito, tem muita gente fazendo Quando junto. Quando tem pedra, você já faz. Tem pedra, a gente já faz para não ter que operar de novo depois. Mas tem alguns cirurgiões que preferem não fazer também para não aumentar o tempo cirúrgico. Falei com o Jureidini ontem no centro cirúrgico. Sabe o Ricardo? Eu falei com ele ontem no centro cirúrgico, que ele falou que uma vez num congresso, olha que sobre pedra na vesícula, que o professor Pinotti, que era o chefe do aparelho, discutiu exatamente isso. Uma vesícula que tinha uma pedra, e essa pedra saiu e foi para o intestino. Se opera ou não opera? Você entendeu? Tipo, uma vesícula que tinha uma pedra única, e aí saiu e foi embora. O cálculo único geralmente não, mas eu achei interessante. Aí o Pinotti na época falou assim, eu não operaria, porque você não tem justificativa mais para operar essa vesícula. Acabou. Porque eu falava que a vesícula estava doente e tal. Se não tiver pedra, não opera. Né? Mas teve pedra, entendeu? A pedra existiu. Você foi Zezinho também? Não, eu fui Gameta. O Jureidini foi Gameta também. Da equipe da doutora Angelita e do professor Gama. Tá. Por isso que era Gameta, que era Angelita Gama e o Gama, né? Aí eu fui Gameta, eu trabalhei na equipe parecido, só que o Gameta era um pouquinho mais intimista. Era o Dr. Hanoi, que está vivo, 94 anos, está bem, que fazia cabeça e pescoço, mas paródico. Zezinho era quem ajudava a equipe do Pinotti. Que ali entrava Ivan Tcheconello, Bruno Zilberstein, Rubens Salum. Dr. Carlos... Esqueci o nome dele. Carlos...
que fazia bariátrica bastante. Ele com a... O Domene. Carlos Domene. E a Paula Vô. Carlos Eduardo Domene. O Polara tava mais ligado da Angelita, né? Não. O Polara era do Pinote. Wilson Polar. E aí tinha a equipe da Angelita e o Gama. O Wilson é jovem. Ele é jovem. O Wilson deve ter 70 anos. Deve ter 70. Se tiver... Eu achava que ele era mais velho. Não, o Wilson, ele largou a medicina clínica, ele virou gestor, né? Virou gestor. Ele é um grande gestor hoje. Ele virou gestor do São Camilo logo... Não sei se vocês lembram um episódio que teve no São Camilo do Celso Russomano, que a esposa dele morreu, e aí a mídia caiu em cima, e nessa época ele assumiu o São Camilo, e aí ele virou gestor. Transformou. Hoje deve ter quantos São Camilo em São Paulo? Aí o São Camilo cresceu. Santana e Ipiranga e lá em Pompeia, que é o original. Depois ele voltou para o HC como gestor também. Chegou a ser diretor do ICESP. Acho que hoje ele está como gestor na Rede Dor ou na Rede... Ele tá forte hoje. Ele tá... Tudo encontrei com o Dr. Wilson no restaurante. Parou de operar. É interessante essa história do São Camilo. Quando aconteceu o episódio no São Camilo, quem estava como gestor do São Camilo era o professor Pinotti. Ele estava entrando ali, estava começando. E aí aconteceu isso e ele saiu. Interessante. O professor Henrique Ervaldo Pinotti, saudades dele. Tinha essas equipes aí, eram os Zezinhos e os Gametas. Mas se davam muito bem, não tinha rixa nenhuma. Mas para fazer cirurgia no HC, falava que você tinha uma chance maior se fosse se a gente Zezinho participasse das equipes, era legal. Eu não tinha ideia do que era isso. Eu estava no segundo ano, final do segundo ano, veio um cara meio escondido. Você quer... Era tudo meio de mocosado. Você quer ser gameta? Eu falei, nem sei o que é isso. O que é gameta? Não, é uma equipe de cirurgia e tal, da doutora Angelita. Eu falei, quem é a doutora Angelita? Não sei nem quem é. Um dos caras mais assim, entusiastas dessa equipe foi o doutor Carlos Jacó. Né? O Carlos Jacó, que faleceu. Meu amigão. Que faleceu faz uns 5 anos, mais ou menos, eu não sei quanto tempo. Jovem, faleceu com uns 45, eu não sei quanto assim. Menos tempo, acho que uns 50. Uns 50 anos, Edu. Ele faleceu de câncer. É mesmo. E era um cara assim, ele adorava os gametas, ele foi né? junto comigo, gameta. Ele foi junto contigo. Ele era meu padrinho de casamento. Eu fui padrinho dele. O Edu gostava muito dele. Faz falta aí, já faz um tempinho que ele nos deixou, mas... E aí nós éramos lá, ele e o Sérgio Araújo, que hoje é o... Que hoje está lá no Einstein, né? É um dos diretores lá da faculdade do Einstein. Sérgio Araújo. Éramos nós três, os gametas do meu ano. Era você, o Sérgio? Eu, o Sérgio e o Eduardo Jacó. Muito bom, porque o Sérgio fez um sucesso. Você e o Edu, coitado, que nos deixou. Que bacana. Alexandre, me fala uma coisa. Você falou que assim... E eu não sabia disso. Você está há 20 anos na bariátrica, então, mais ou menos? 20 anos. 23, 24. A gente começou a fazer... no HC eu comecei antes, na residência. E na clínica. Você está ali na Bento de Andrade ainda? No consultório, não. Você não está mais lá? Ele tinha um consultório lindo ali na Bento de Andrade. E agora eu fui tá capturado pelos hospitais. Tá. O Alexandre, deixa eu perguntar uma coisa. Eu fui para a BP, então eu tô com o consultório lá. Dentro da BP? Numa das casinhas ali em frente. Tá. No Mirante, e fico por ali. Então tem ambulatório dentro da BP, que meus assistentes atendem. A gente tem um grupo de bariátrica dentro da BP, que eu sou um dos responsáveis lá hoje. E então faço um ambulatório curtinho, um dia por semana, 3 horinhas, mas o meu consultório está fora ali numa das casinhas ali. Então eu saí da Bento de Andrade. Bento de Andrade é um consultório bonito ali na Bento de Andrade. E agora nós estamos começando também com o Vila Nova Star ali, um projeto ali. Que bacana. Que eu estou começando lá também. O Alexandre, e aí meu consultório está tudo dentro de hospital agora. Mas é bom para essa área que é multiprofissional. Os seus pacientes mais homens ou mais mulheres? Muito mais mulher que homem. Muito mais mulher que homem? Muito mais mulher que homem. Eu achei que era meio... Hoje, e geral isso. Isso perfil de paciente bariátrico hoje é 70% mulher. É mesmo? Eu achei engraçado, eu não tinha hoje. Mulher jovem. Mulher jovem. De 25 a 35, 40 é a faixa mais frequente. Para mim, eu tinha a sensação que era ou meio a meio, até um pouquinho mais de homem. Homem tem medo, né? Homem é medroso. Homem, quando vai, tem 150 quilos, 130. Já está com tudo alterado, tem indicação para Difícil você pegar um cara de 100 quilos que quer operar, assim. Difícil. Tem um ou outro, mas é difícil. Exceções, mas interessante. Né? Para mim, eu era agora, a mulherada de 90, 100 quilos tá infeliz pra caramba e quer operar.
E realmente muda a vida, né? Muda a autoestima, muda tudo. E jovem também, e paciente jovem, ela ainda tem a elasticidade da pele, ela volta. E muitas vezes nem precisa fazer cirurgia plástica, nem cirurgia plástica. É interessante que a cirurgia plástica... Às vezes a gente atende no consultório pacientes que fizeram bariátrica, que o rosto não parece. Não, ficam muito bem. Quando ela fala que fez bariátrica, eu falo, nossa, o que fica ruim é mama, né? Mama, fica murcha, cai. A cirurgia então elas todas vão pra prótese. Sim. Agora, abdômen, algumas nem precisam fazer. E o rosto fica fantástico. O resultado é muito bom. Quando você faz a cirurgia de jovem, as pacientes têm uma retração cutânea que não precisa de cirurgia plástica. E é interessante que antigamente você tinha as grandes cirurgias dos ex-obesos, né? Que hoje praticamente existiu. Então. Aqueles hoje, nos nichinhos grandes assim, obesos é difícil. É difícil fazer âncora, não sei o que. Pra mim, ainda tem. Mas a mim não aparece mais. Hoje eu fiz de 180 quilos. Esse vai precisar. Esse vai precisar. Não tem como. Ele tinha uma barriga grande que caía de lado. Esse vai precisar fazer, mas diminuiu muito. Eu acho que eu via mais na minha clínica isso. Você sabe que engraçado. Você falou uma coisa que... Coincidentemente, eu fiz 3 circulares no espaço de 2 meses, vai. É mesmo? Abdômen circular em âncora, com indicação, com resultados circular excelentes. Com âncora? Circular com âncora. Engraçado que isso é uma coisa que, quando tinha cirurgia aberta, isso para quem é público leigo tá nos assistindo, a gente também não... Aberta tinha uma incisão grande. Então, facilitava a indicação, né? Hoje, quando você tem laparoscópio... Hoje eles reclamam, né? Fala, pô, não tem nenhuma cicatriz, você vai cortar aqui. Âncora eu evito, porque assim, a coitada... Assim, quando você emagrece a sua calça, você faz a bainha da calça ou você faz uma pence na calça? Não tem jeito. Não tem jeito. Os muito obesos tem que fazer. O muito obeso não tem... Alexandre, 1 hora de programa já, meu amigo. Já passou... E aí a gente vai saber o que o Alexandre, qual é o seu hobby? O que você faz para esquecer os obesos? Vou na churrascaria. Eu falei que eu tô ficando velho, eu preciso abandonar meus hobbies. Porque assim, eu gosto de correr. Pô, legal. Tava correndo... frequente, assim, de uma rotina assim, boa. Correndo distância até meia maratona. Poxa, que legal. E correndo essas provinhas de rua, tava legal. Agora eu tô com dor no joelho. A idade, na pandemia, eu jogava tênis antigamente ali. Aí na pandemia não podia correr, tinha que correr de máscara, o clube abriu, o tênis abriu, falei, vou voltar a jogar tênis. Voltei a jogar tênis, estava jogando legal, aí tô com dor no ombro. Então o meu tênis também já tá mas eu gosto muito de esporte, sempre gostei de esporte. E gosto de cozinhar, assim, em casa, para a família só, mas... Às vezes para alguns amigos, mas eu gosto de fazer umas comidinhas diferentes aí. Sua esposa é pediatra, né? Minha esposa é pediatra. A esposa da minha turma também. Não? A minha esposa é da sua turma mesmo, de verdade. A esposa é. E aí eu tive a sorte de repetir de ano e conhecer melhor ela e a gente começou a namorar no internato. Se eu não tivesse repetido de ano, eu não tinha casado com ela, tá vendo? Alexandre, queria agradecer, né, Abel? Primeiro assim, agradecer mesmo, porque o Alexandre foi super receptivo. Imediato falou, Abel, eu vou sim, meu dia está super cheio, tem um monte de cirurgia, mas vamos tentar. Então, assim, muito obrigado pela gentileza de estar com a gente, esse programa tão esclarecedor, né? Foi diferente, tão importante. E assim, eu estou muito feliz. A gente aprendeu muito com você, Alexandre. Obrigado, viu? Obrigado e foi uma alegria revê-lo. Faz tempo que eu não vi o Alexandre. A gente vai se ver lá no Mirante. Foi uma alegria. Foi uma impressionante como vocês conduzem isso e o papo vai, né? Flui, né? É rápido. Pessoal, obrigado. Gente, obrigado mais uma vez. Muito obrigado por mais aí numa terça-feira, né? Se Deus quiser, semana que vem estamos juntos. Fiquem com Deus. Até terça-feira que vem. Tchau, pessoal. Obrigadíssimo, Alexandre. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Renan, a todos da equipe da técnica. Obrigadíssimo.